Nossa alegria, telespectadores, por estar com vocês em mais um programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Aposentados da Universidade Federal Fluminense. O tema de hoje é Educação ao longo da vida. E para falar sobre esse tema, nós temos a professora Cecília Correia de Medeiros, com sua vasta experiência em educação. Minha colega da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Cecília atualmente é gestora de projetos e programas da ASP-UF, com experiência de mais de 20 anos com políticas públicas voltadas para a educação de jovens e adultos. Não é, Cecília? É muito tempo, não é, Cecília? E por isso mesmo ela vem repartir conosco essa experiência, né? Além dessa experiência que eu já coloquei, ela é membro do Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Estado do Rio de Janeiro, é membro titular da Agenda Territorial, cujo objetivo é fortalecer a continuidade de alfabetização como compromisso do Estado. Então, com a sua vasta experiência, a Cecília vai enriquecer a todos nós sobre esse palpitante tema, né? Então, vamos começar, não é, Cecília, perguntando o que é educação ao longo da vida. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com uma amiga de ao longo do tempo, toda a vida, da Tânia Gonçalves, também membro da ASP. E o que significa realmente ao longo da vida, né? Aprendizagem ao longo da vida. É fundamental para que nós possamos resolver os problemas globais e os desafios educacionais. Hoje, esse conceito é visto dentro da educação dos jovens e adultos como um marco organizador de todas as formas de educação baseados em valores esses inclusivos, emancipatórios e democráticos, significando que para todos a educação, né? E humanistas. Não podemos perder esse valor fundamental para a vida. Muito bom, Cecília. Agora, você falou sobre para todos. Quer dizer que todos nós estamos incluídos nessa educação, até nós que somos da chamada terceira idade. Então, por que se diz EJA e não EJAI? Você poderia nos explicar sobre isso? Dentro das políticas públicas, nós temos realmente concretizado dentro do MEC educação de jovens e adultos. E há programas e há propostas de incluir todos. Se incluir todos, nós temos jovens, né, adultos e idosos. Alguns estados até usam essa nomenclatura, EJAI, né? Mas quando nós fazemos alguma proposta enquanto universidade, nós colocamos EJA, mas isso não significa que a gente não é também essa faixa etária, principalmente na questão da alfabetização, né? EJAI. A EJA, a gente vai perceber que para a maioria das pessoas, até mesmo na academia, quando se fala em educação de jovens e adultos, eles ligam logo só a questão da alfabetização. E que a educação de jovens e adultos vai além da alfabetização. É um direito de todos nós, da população, ter pelo menos a educação básica. A educação básica, nós sabemos que é o ensino fundamental e o ensino médio. E dentro da política, muitas das vezes, os municípios ou o Estado abre apenas turmas de alfabetização, esquecendo e não se comprometendo com a continuidade, né, dessa população. Quando eu falo educação, a gente pensa no sentido formal, que seria a escola, né, o informal e o não formal. Quer dizer, uma coisa muito mais ampla do que nós pensamos que seja a educação ao longo da vida. Muito
bom, Cecília. Então, todos nós temos essa oportunidade de uma educação completa, em todas as idades. A gente vê como a humanidade está avançando, né? E à medida que a humanidade avança, cada vez mais ela valoriza o aspecto educacional para todas as pessoas, né? Você sabe que isso aí é constitucional. Está na Constituição desde 88, pelo menos. Nós temos toda uma história dessas lutas, a questão do direito à educação, e que, na realidade, é uma dívida. Quer dizer, o que acontece? É uma dívida social que nós temos com essa população. Muitos que colaboraram dentro da nossa história, né? Dentro da história do Brasil, com sua força, a sua garra, o seu trabalho, eles não são analfabetos. A gente percebe a falta de qualificação desses sujeitos que contribui de uma forma para outra para o engrandecimento da sociedade. Muito bom, vocês já estão vendo que a professora Cecília, assim, é o manancial, dá bastante oportunidade para a gente conhecer esse tema tão palpitante, né? E Cecília, a quem atende essa educação, isto é, quem são os sujeitos? Você já começou a falar, mas nós queremos explorar você mais um pouco, né? Nós percebemos que a população que procura a educação de jovens e adultos é justamente aquela população que foram excluídos dos bancos escolares, pelo menos a maioria, do regular, dito regular, porque a educação de jovens e adultos também é regular. É um direito, né? Está na LDB. Então a gente percebe que a maioria da população que não conseguiu terminar o ensino fundamental ou se quer ser alfabetizado, ele retorna aos bancos escolares. E esse contingente de sujeitos que retornam, que procura a EJA, é um contingente muito grande, muito maior do que a gente pensa. Porque quando se fala na questão da educação de jovens e adultos, com essa relação com a questão do trabalho, a gente sabe que para se procurar um emprego hoje, há uma necessidade dele ter pelo menos a certificação, né, do ensino fundamental. E a maioria não tem, só tem até a 4ª série. Então, nós temos que correr muito contra o tempo, né? Porque, como eu já disse, nós temos o sujeito tem um direito de ter o ensino independente de idade. Muito bom, Cecília. Vamos continuar explorando um pouquinho mais você. Nós queríamos saber agora, Cecília, como acontece na prática a educação de jovens e adultos para atender a esse alunado que foi expelido da escola básica, para atender esse alunado que quer realmente encontrar o seu emprego, um lugar na vida? Nós temos que fazer, muitas das vezes que nós falamos, um trabalho político-pedagógico na EJA, né, de uma forma diferenciada e diversificada. Por que diferenciada? Porque são sujeitos que já vêm com uma trajetória de vida. Então, ele já tem muitas experiências sociais, quer seja no seu cotidiano, quer seja nas suas informações, nesse mundo contemporâneo, né? Nós sabemos que ele traz para a escola toda a parte da sua cultura, da sua forma de pensar e agir, e muitas das vezes, ao retornar a essa escola, ele não é respeitado na sua diversidade, né? Das suas experiências. Então, qualquer trabalho que se faça com a educação de jovens e adultos, a gente percebe que tem que estar, em primeiro lugar, da onde veio esse sujeito, quem é ele, né? Como vive, o que é que ele pensa. O sujeito tem que mostrar o que ele pensa nas suas ações, para que o professor realmente possa fazer um trabalho de qualidade. Então, Cecília, a gente vê que esse trabalho, né, com jovens e adultos é alguma coisa assim muito interessante, que exige
que a pessoa que trabalhe com os jovens e adultos, né, realmente respeite muito a experiência do outro, traga para a sala de aula essa experiência, né, porque Exato. Realmente eu vejo assim que é uma via de mão dupla. Tanto o professor se enriquece com as experiências múltiplas daqueles alunos que provêm assim, das mais diferentes situações da vida, né? E de modo que é uma coisa assim, muito interessante, é um trabalho muito enriquecedor. E eu vejo nesse trabalho, Cecília, uma oportunidade assim, de nós conhecermos muito da situação do nosso país, né? Porque é um enriquecimento realmente, né? E por isso você tem talvez muito mais experiências para nos trazer sobre esse aspecto, né? Cecília, e o que se diz realmente, o que é um sujeito alfabetizado? Porque a gente não sabe bem o que é isso. Você falou muito nessa parte assim de alfabetização, né? O que é um sujeito alfabetizado, para quem não sabe? Olha, nós consideramos, segundo o Unesco, o sujeito alfabetizado justamente são pessoas que sabem ler e escrever. Uhum. E aí também a concepção que o alfabetizado é aquele que pelo menos tem até a 4ª série, contando os anos, né, que ele passou nos bancos escolares. Agora, a questão de saber ler e escrever não é ser apenas simples bilhete, mas que ele seja capaz, né, de interpretar pequenos textos. Isso é muito importante hoje nesse mundo da tecnologia, da informação, e que a gente tem que atentar também que nós não podemos falar em alfabetização sem trazer à tona a questão das tecnologias a favor desse sujeito, independente de idade, que está numa sociedade utilizando tecnologias, e que a gente realmente tem que dar sentido, né, a essa aprendizagem. Então, vocês já viram que nós temos muito ainda que aprender com a professora Cecília. Portanto, fique conosco, porque nós estaremos no segundo bloco, continuando a explorar a professora Cecília nesse importante tema que é educação ao longo da vida. Dando continuidade ao nosso programa ASP-UF em Ação, hoje com o tema Educação ao longo da vida, continuaremos a nossa entrevista com a professora Cecília Correia de Medeiros, com seus mais de 20 anos de experiência lutando com o programa de educação de jovens e adultos, e gostaríamos que a professora nos respondesse se há uma política própria para o EJA, isto é, para a educação de jovens e adultos. Ao longo da história da EJA, nós vamos perceber que falando dos últimos anos, de 2003, quando foi criado novamente um espaço dentro do MEC para tratar sobre as políticas públicas da educação dos jovens e adultos. Hoje nós temos dentro do MEC a educação dos jovens e adultos, que é pela secretaria que nós chamamos SECADI, né? A SECADI, justamente com essa perspectiva de educação inclusiva, é que dá sustentação
todos os programas e projetos voltados para a educação dos jovens e adultos, né? Outra política bastante forte, e eu me vejo dentro dessa política pública, é justamente na questão da formação de professores. A formação de professores, a inicial, que eu tive a oportunidade de trabalhar ao longo da minha vida, nesses 20 anos, quando você se refere, é justamente de formar licenciandos, né, não só do curso de pedagogia, mas de outras áreas, para a educação de jovens e adultos. Hoje, dentro da universidade, tive a oportunidade de trabalhar com vários projetos de formação continuada através da PROEX, curso de extensão, e hoje continuo lutando para que a gente dê cursos de pós-graduação lato sensu para esses profissionais, porque há uma demanda muito grande dos professores na formação continuada, que nós vamos observar que quem trabalha na IJA são professores que tiveram a formação, a graduação, para trabalhar no ensino regular. Então, há uma necessidade muito grande, uma demanda, para trabalhar com essa especificidade, que é uma modalidade da educação básica, a educação de jovens e adultos. E uma metodologia diferenciada, como eu já falei, não dá o mesmo tratamento a um sujeito trabalhador, a uma criança. E é muito comum no uso a infantilização desse sujeito. Muitas das vezes a própria cartilha que serve para alfabetizar o adulto, ainda a criança, é utilizada também para o adulto, e não tem nenhum sentido, né? Não quer dizer que o material não pode ser trabalhado de forma diferenciada, mas, de modo geral, todas as mazelas, vamos dizer assim, da escola para a criança, vai para a educação de jovens e adultos. Interessante, né? Quando a pessoa conhece o assunto, como a professora Cecília, as perguntas vão se encadeando e, de uma certa forma, eu acho que você já tocou um pouco nessa outra questão, mas você naturalmente vai ter muito mais a nos falar. Quais são os maiores desafios para se avançar na educação de jovens, adultos e idosos também, Cecília? Porque eu também estou querendo me beneficiar dessa educação ao longo da vida. São muitos desafios. Nós já tocamos em alguns. Já. Mas um desafio é justamente que se tenha uma política, né, política pública, em várias esferas, tanto a federal como a municipal, como a estadual, voltados para essa clientela. Nós sabemos que com a municipalização, todas as turmas de educação de jovens e adultos, do ensino fundamental, estão passando para os municípios. Mas nós percebemos que tanto o município, ao receber esta clientela, tem que estar preparado com os profissionais formados, aperfeiçoados, para justamente trabalhar com a educação de jovens e adultos. Não basta apenas a gente querer repassar o ensino fundamental, que é competência do município, o ensino fundamental sem um preparo. Cecília, quais são os maiores desafios que você vê para nós concretizarmos de uma maneira mais eficiente a educação de jovens, adultos e idosos em nosso país? Nós já falamos lá no outro bloco a questão da educação de jovens e adultos, que é um direito desse sujeito, né? De todas as pessoas, sejam adultas, idosas e jovens. Nós temos que perceber que as políticas públicas têm que garantir este direito, quer seja na área federal, né, quer seja nas estaduais e municipais. O federal, ele comenta, ele anuncia realmente propostas voltadas tanto para a formação
de professores, e aí, como você havia dito, a minha experiência de mais de 20 anos na universidade é formar justamente quadros, né? A UF forma quadros de professores para trabalhar em educação de jovens e adultos. Tanto na inicial, que tive a oportunidade, o prazer de dialogar com alunos mais de 15 anos nas licenciaturas sobre a educação de jovens e adultos, hoje já estão no mestrado, doutorado, né, com esse objeto de pesquisa, de fazendo já parte dos profissionais voltados para a EJA, e temos a formação continuada, que no caso da UF, nós trabalhamos na perspectiva da projetos de extensão. Ao trabalhar, ter a oportunidade de trabalhar na Universidade Federal Fluminense com cursos de extensão, é que hoje eu me vejo dentro da ASP com esse mesmo compromisso. Por isso, quando você falou que eu sou gestora de programas e projetos, o meu objetivo, enquanto gestora, é justamente fomentar projetos e programas voltados para a educação dos jovens e adultos. Participo hoje da agenda territorial. A agenda territorial, como representante, é justamente agendar no território, seja esse território federal, estadual ou municipal, o compromisso com a questão da alfabetização, onde estão esses sujeitos, e com a educação de jovens adultos mais amplo, né? Então, para isso, para qualquer política pública, sim, nós temos que ter recursos financeiros. Ótimo. E aí entra a questão do Fundeb. Sim. O Fundeb é o Fundo Nacional de Educação Básica, que contempla também a educação de jovens e adultos, como a educação infantil. Então, nós percebemos que a luta sobre as políticas públicas, a parte financeira está justamente no Fundeb e no Produto Interno Bruto. Está previsto 7%, mas a luta da EJA é que seja destinada para a educação pelo menos 10%. Oxalá, né, Cecília? Oxalá nós consigamos isso, porque realmente é muito importante a gente ter essa educação ao longo da vida toda, né? Educação é um compromisso. E Cecília, agora, o que se pretende com tudo isso na educação de jovens e adultos, né? Qual é a meta, quais são os objetivos mais amplos, né, em termos de cidadania, enfim, essa visão ampla de melhoramento de vida, de ampliação de consciência dos brasileiros através dessa educação. A luta, é como se diz, a luta continua. O que nós queremos? A EJA deve estar voltada para a construção dessa cidadania e de uma sociedade mais plena, de direitos e qualidade de vida. Daí o nosso compromisso de favorecer, justamente, nós estamos trabalhando com seres humanos e, portanto, temos o compromisso de procurar trilhar caminhos que favoreçam a todos e a todas a viverem com dignidade, né? Serem um eterno aprendiz ao longo da vida e serem felizes. Infelizmente, nós já estamos chegando ao final do nosso programa e queríamos perguntar a você se você tem mais alguma mensagem para nos dar. A mensagem que eu deixo é justamente isso, o nosso compromisso, o meu e de todos nós educadores, com a educação. E voltado para a educação infantil, educação das crianças, né? E a educação voltadas para os jovens, para os idosos e para os adultos, que é uma necessidade, porque ainda somos 14 milhões de pessoas analfabetas nesse país.
Se Deus quiser, Cecília, nós vamos vencer esses desafios todos. Infelizmente, nós estamos chegando ao final de mais um programa da ASP-UF em Ação. Nós sabemos que a professora Cecília teria muito mais a nos dizer, mas naturalmente em outro programa nós teremos o prazer de tê-la novamente conosco. Mas você, telespectador, esteja conosco no nosso próximo programa e visite o nosso site que está aqui na nossa telinha.